Deus, por essa chuva. Obrigado, Deus, porque temos a liberdade de falarmos contigo, temos a liberdade de estarmos aqui com o nosso templo aberto e juntos poder glorificar o teu nome. Fala aos nossos corações, ó Deus, porque viemos te adorar, mas também viemos com nossos corações e a mente aberta para estarmos aprendendo de ti. Fala por cada parte que aqui for feita, cada palavra, cada música e a tua palavra explanada. Que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos a tudo que for acontecer aqui nesta noite. Oramos grato em nome de Jesus. Amém. Gente, por favor, isso aí me atrapalha bastante. Não é jovem, não. Jovem que gosta, é adolescente. Ai, obrigado. Eles acendem esses refletores aqui. Ó. Nós temos um tema. Vamos falar juntos? Exercitando o amor gracioso. Vamos mais bonito? E pensando, olha o que a gente vai aprender esta noite. Vamos? Exercitando o amor gracioso. Se alguém acha que ensinar é só coisa de professor, não é. Todos nós aprendemos com Deus e ensinamos. Às vezes a gente ensina sem precisar falar. O nosso silêncio, o nosso testemunho, fala muito mais. E às vezes é mais eficaz, né? Porque às vezes a gente vai falar, começa a falar demais. Então, que a gente possa pensar e sair daqui praticando. Tem um versículo. Vamos falar juntos? Bom é o Senhor, pelo que ensinará o caminho dos pecadores, guiará os mansos rentamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, 8 e 9. E adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Nós estamos aqui adorando um único Deus verdadeiro, e só a Ele devemos prestar culto. Então, nós vamos estar louvando e adorando o nosso Deus neste momento com os cânticos. Boa noite, irmãs, irmão. Deixa eu ver todos. Claudinha, você ficou tão longe da gente aqui. Receba o nosso carinho daqui, tá? Como a Mara já falou, nós vamos louvar ao nosso Deus através dessas canções. E lá em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Deus, ele nos constrange. E eu estava refletindo um pouquinho sobre esse versículo hoje, fui lá na versão da linguagem de hoje, que diz que o amor de Deus, ele nos domina. O constranger é nos dominar. E é desse jeito mesmo, porque quando a gente entende o sacrifício de Jesus, quando a gente reconhece o que Ele fez por nós, não tem como ser diferente. Nós precisamos ser dominados por esse amor, né? E esse amor, ele precisa nos impulsionar, ele precisa nos inspirar, ele precisa nos movimentar a falar desse amor através do nosso comportamento, como a Mara já falou, através das nossas ações, atitudes. E nós vamos cantar sobre esse amor agora. Olha que ousado amor do nosso Deus. Se você puder ficar de pé. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Amém. Antes de cantar o segundo cântico, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Nós estamos aqui para te agradecer pelo seu amor, mesmo sem a gente merecer. O Senhor tem caminhado conosco,
O seu amor nos constrange e nós queremos depender, viver dependente desse amor. Deus, que o Senhor vai ao encontro, ó Pai, com a necessidade de cada coração, Senhor Deus, aqui essa noite. O Senhor conhece o íntimo de cada um, então o Senhor esteja trazendo, Senhor Deus, respostas de uma maneira particular a cada umzinho que entrou aqui essa noite. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Resposta. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar, só neste lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento, que vê de fora não entende como é que estão de pé. Eles não entendem. Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, No Senhor, esse é o melhor lugar. não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar, só neste lugar,
Às vezes a gente não entende a forma que Ele faz, não, mas tenha confiança de que Ele sabe o que é o melhor para nós. Poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Enquanto cantamos, vamos fazer um movimento aqui? Aproveite para fazer a comunhão com a sua irmã, com o seu irmão. Senhor, descobri. Pode sair do seu lugar, abraçá-lo. Em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita. O amor do nosso Deus habita em nós. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, oh Senhor, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, oh Senhor, espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém? Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas.
Amém. Podem sentar. Quem quer dar um voo assim mais alto um pouquinho na sua vida cristã, espiritual? Amém. Todos nós devemos desejar. E eu falo que é uma briga diária. A gente falou isso hoje lá, né? É uma briga diária para que eu possa estar subindo degrauzinho por degrauzinho. Mesmo que tenha aquele dia ou aquela semana que a gente dá aquela meia vacilada e desce umzinho, mas eu não posso continuar descendo, eu tenho que continuar subindo. Vamos ler juntos? Olha o versículo. Não. Pensaram no que estavam lendo? Sejam sinceros. Leram pensando? Se não, vou dar um minutinho. Pode ler em voz baixa. Só ir pensando no que a gente acabou de ler. Volta aí, assim vocês bagunçam a congregação. Agora eles vão começar de novo. E é isso que a gente vai fazer agora, com essa certeza de que tudo nós podemos colocar no altar do Senhor. Tudo com ações de graças. Está ruim? Coloca no altar do Senhor. Está feliz? Ore agradecendo. Está difícil? Está doendo? Dá graças ao nosso Deus. É difícil? É. Imagina, você está doente ou tem alguém da sua família doente e você fala assim, obrigado porque eu estou passando mal. Não é simples, não é fácil. Mas o Senhor é quem nos sustenta. Então, como Ele está nos sustentando, então eu tenho que agradecer. Então, baixa a sua cabeça agora, agradece, mas coloca diante do Senhor aquilo que está no seu coração, seja o que for. Fala para Ele agora, Ele está nos ouvindo. O bom é que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Às vezes a gente precisa falar com alguém, liga e a gente não consegue. Mas falar com Deus a gente consegue todos os momentos, todos os instantes. Comece entregando, né, a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, talvez a enfermidade. Nós vamos lembrar também de orar pelos nossos irmãos, né? A gente tem uma lista de irmãos que estão enfermos. A gente não vai lembrar o nome, mas você que ora todo dia por eles naquela lista, coloca diante do Senhor agora. Tem alguns nomes que a gente sempre lembra, né? Então vamos lembrar do nosso pastor. Ele já está retornando aos poucos, mas ainda está sob os cuidados médicos. Que Deus continue fortalecendo, né, restaurando a sua saúde, sustentando ele, a sua família. Tem o irmão Valmir, que também carece das nossas orações. Eu me esqueci agora o nome, mas tem aquele irmãozinho que entra aqui sempre com aquela muleta que também está internado, Jairo. Não está lembrando de orar por eles. E vem outros nomes na sua mente. Vai colocando diante do Senhor, que o Senhor, Ele nos ouve, Ele atende às nossas orações. Mas não possamos esquecer de que Ele faz a vontade dEle. E nem sempre a vontade dEle é a nossa vontade. Então, que a gente coloque diante do Senhor, certo de que Ele está nos ouvindo, mas que a vontade deles prevaleça, né? Não a nossa. Coloca seu ministério, a sua vida. Se não está ainda
trabalhando em alguma coisa na igreja. A gente tem várias áreas que a gente pode estar se dedicando no serviço ao Senhor. Se coloca agora diante do Senhor, com o teu coração aberto. Senhor, eu quero te servir, não sei aonde, me mostra. E Ele vai mostrar. Eu quero convidar a irmã Edmar. Vem aqui à frente. Ela está falando com o nosso Deus, entregando tudo aquilo, reforçando tudo aquilo que você já colocou diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, como é bom estarmos, Pai querido, na Tua casa, Senhor Deus. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus. Nós glorificamos, ó Pai, o Teu nome, Senhor, que é o nome sobre todo nome e é o nome em que nós confiamos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos estar na Tua casa com as portas abertas. Senhor Deus, eu venho te pedir de forma especial pelos enfermos da nossa igreja, que só possa, Senhor Deus, ser com cada um, renovando a força, Senhor Deus, renovando a fé de cada um deles, Senhor. Atende a necessidade, Pai, de cada um. O Senhor sabe, Senhor, do que cada um necessita, das intervenções médicas que eles necessitam. Nós entregamos, Senhor Deus, nas Tuas santas e benditas mãos. Entregamos também, Pai, cada ministério desta igreja. Toma, Pai, tenha misericórdia, cuida, Senhor Deus, da sabedoria e discernimento, Senhor Deus, aos Teus servos. Obrigada, Senhor Deus, pelo esse ministério de mulheres, Senhor, que a cada dia, Senhor Deus, possa avançar. Mais mulheres, Senhor Deus, possam ser contagiadas para estar aqui, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o Teu nome. Te peço agora, Senhor Deus, pela Graciete, seja com a Tua serva, Senhor Deus, que ela possa ser boca Tua, Pai amado, neste lugar. Que os nossos corações, Senhor Deus, as nossas mentes, Pai, possam estar abertos para ouvirmos, para entendermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, Pai, para nós nesta noite. O Senhor nos reservou esse tempo, um tempo em que nós estamos parando, Senhor Deus, para Te adorar, para falar, Deus querido, contigo. Ó, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Pai. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. E nós oramos, Senhor Deus, no nome doce e precioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não tem preço, não tem como a gente mensurar esse amor de Deus para com nossas vidas. Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente fazer qualquer coisa, a gente não vai conseguir nada, não tem nada que a gente faça. Então, é um amor sem olhar a quem, é um amor sem comparação. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração, né? Ele prova o seu amor para conosco. E nós vamos ouvir uma música agora com a Giovana e Janaína. Boa noite, irmãs.
Como falar, né, desse gracioso amor de Deus para conosco. Mas chegou a hora da gente ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E a Bíblia diz, né, em Apocalipse, no final das cartas, ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus tem a nos falar nesta noite. Aí eu estou acrescentando, nesta noite. Né? Não está na Bíblia escrito, não. Só diz que quem tem, né, ouvido, que ouça. Né? O que o Espírito tem a nos falar, mas não nesta noite. Nesta noite, acrescentando Mara, para que a gente fique bem atento que é nesta noite que ele quer falar conosco aquilo que ele já tem lá no coração da Graciete. Ela não fugiu não, tá, gente? Ela só foi buscar água, com certeza. Eu ia pegar água para ela, mas ela não fugiu, ela só foi buscar água, né? Ah, tá. Eu pensei que ela estava querendo fugir, eu falei, pronto, fiquei eu na mão aqui, né? Não dá mais tempo de fugir, não. Senhor, nós mais uma vez entregamos a vida da nossa irmã Graciete em Tuas mãos para que ela possa ser usada por Ti, como sempre tem sido, ó Deus, quando ela traz uma palavra para nós. Que nossos ouvidos e nossos corações estejam sempre atentos àquilo que Tu tem a nos dizer nesta noite. Nós oramos certo de que o Senhor vai estar falando aos nossos corações para que haja transformações de vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu fui pegar minha cola. Boa noite, né? Oficialmente. É muito bom a gente estar na nossa casa, embora sempre traz um nervoso. Né? O que a gente vai fazer aqui, que eu vou falar, mas não sou eu, é o próprio Deus, que com certeza eu sou só um instrumento. Nós vamos estar aqui refletindo na palavra dele, que já começou para mim lá no louvor, parece que a gente combinou. É sempre assim, né? Porque o Espírito, ele ministra nos corações, né? Daquele que monta o culto, que pensa no tema, que pensa nos versículos, porque não somos nós, não é sobre nós. É sobre ele, é sobre o propósito dele, o querer dele. E aí, nós cantamos aqui há pouco tempo o refrão, já sumiu, ó.
42 anos, já assumiu o refrão das asas. Teu amor me envolve, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Vocês prestaram atenção no que a gente acabou de cantar? Às vezes a gente canta um louvor e não se dá conta da importância e do significado do que nós estamos cantando. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Você já parou para pensar no que é voar nas asas do Espírito? Será que quando a pessoa que escreveu esse louvor estava somente querendo fazer uma figura de linguagem, um simbolismo? Quem caminha com o Senhor sabe exatamente o que é voar nas asas do Espírito. É você estar no meio do caos, das suas dificuldades, dos seus problemas, e você literalmente voar, porque aquilo não te abate, aquilo não te destrói. E você voa poderosamente, a ponto de, como o louvor também trouxe para nós, das pessoas se perguntarem: como conseguiu? Como é que consegue? Como que essa mulher consegue? Como é que este homem consegue? Às vezes até sabe de coisas ruins que acontecem na nossa vida ou na vida da nossa família, de um filho nosso, mas nos vê de pé, nos vê congregando, nos vê declarando, nos vê vivendo por fé. E aí tem pessoas que não entendem isso e se perguntam: como é que conseguem? Porque nós vivemos de milagres. E, queridos, nós falamos hoje na classe das mães, às vezes a gente está à espera de um milagre, é a vitória daquilo que a gente fica orando ao Senhor, achando que é o melhor para as nossas vidas. Mas os milagres acontecem nos detalhes, nas sutilezas do processo. É durante o processo que nós vemos os milagres. Mas a gente só pode discernir os milagres do Pai quando nós estamos intimamente ligadas a Ele. E é por isso que uma mulher, um homem, mas como que eu estou aqui com a maioria? Irmão, a palavra é para você também, tá, Ronaldo, Natan, o irmão que está ali atrás. Eu vou focar aqui nas irmãs, porque nós somos muito emocionais. Nós somos envolvidas pelas nossas emoções. E voar nas asas do Espírito é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter intimidade com o Pai a ponto de voar nas asas do Espírito, no poder do gracioso amor. E hoje nós vamos falar sobre Lia. Você já conhece a história de Lia? Abra sua Bíblia em Gênesis 29. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o 26. Vou ler com vocês, para que a gente fique, na mesma versão. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então Jacó disse a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, no entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão entregou a serva Zilpa a sua filha para que ficasse a serviço dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. E então Jacó disse a Labão: que foi que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? E Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra. Senhor, nós sabemos que sem ti nós não podemos ter a revelação daquilo que tu queres para nós. Então, neste momento, Deus, em que vamos fazer reflexão sobre o que a tua palavra nos traz de ensinamento, que o teu Espírito possa capacitar as nossas mentes, os nossos corações, tirando de nós toda a resistência, toda a barreira, para que possamos, sim, Deus, receber de ti
cada uma de nós, no particular, aquilo que necessitamos nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, com discernimento vindo de Ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Imagine, então, que Lia, ela já casou com um homem que não a esperava. Jacó ansiava por Raquel. E ele pediu a Labão que ele queria casar com, ele estava apaixonado, ele amava a Raquel. Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia, tá? Para quem não conhece a história. E uma vez que Jacó colocou os olhos em Raquel, ele se apaixonou. E aí, ele foi conversar com Labão. E Labão deu a ele essa condição. Ele deveria trabalhar por 7 anos. Né? O que ele faria para ele, o que ele ganharia depois era casar com Raquel. Porém, Labão, espertamente, porque naquele contexto quem deveria casar primeiro era a mais velha, ele deu primeiro Lia. Jacó não estava preparado para isso. Jacó não amava Lia. Jacó se apaixonou por Raquel. Imagine que Lia aceitou. Lia, pelo que a gente vai lendo, ela era uma mulher muito submissa à vontade de Deus, muito obediente, muito sensata. E aquele contexto, ela também à vontade do pai. E Jacó casou porque a condição de Labão para entregar Raquel seria ele primeiro ficar com a Lia. E aí, Labão disse, você vai trabalhar mais 7 anos. E aí eu te dou Raquel. Como Jacó era apaixonado por Raquel, ele ficou ali, trabalhou mais 7 anos. E aí, se a gente for continuar lendo aqui, você vai ver que ele finalmente casou com Raquel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para nós, assim, nessa reflexão, é sobre Lia. Imagina aí, imagina o contexto de uma mulher que não foi escolhida. Ela foi, vamos dizer assim, num dito mais coloquial, empurrada para um homem que era apaixonado pela sua irmã. Ela sabia que este homem não a amava. E ela casou com ele. Depois, esse homem casou com a mulher que amava. Então, você se imagina esse contexto, você dentro de uma casa e que existe ali um casamento, que naquela época era permitido, tá, gente? Eles não eram bígamos, eles estavam dentro de um contexto de permitido. E ele apaixonado por Raquel. Imagina como se sentiu Lia. Imagina que Lia olhava para aquele contexto, ela não era amada. Com certeza os olhos de Jacó brilhavam por Raquel dentro de casa. Só que Lia foi agraciada. Lia foi agraciada com a capacidade de gerar filhos, enquanto que Raquel era uma mulher estéril. Imagina o que isso gerava de conflito entre elas. Porque, ao mesmo tempo que Lia percebia que Jacó era apaixonado pela irmã e não por ela, Raquel ficava muito entristecida porque não gerava filhos. E Lia, por sua vez, gerou 6 filhos, homens. Lia seguiu firme e confiante no Senhor. Se manteve firme mesmo em meio à dor da rejeição e falta de amor que vivera com seu marido. No cenário atual, no nosso cenário hoje, também existem inúmeras histórias em que fica difícil mantermos a fé, a esperança no Senhor diante de tantos desafios vividos por nós, mulheres, dos dias de hoje. Sentimentos parecidos nos acompanham em situações dentro dos nossos lares, com pessoas que amamos, e as filosofias trazidas muitas vezes pela internet, que a gente fica lendo por aí, ou então algum livro de autoajuda, ou então até um amigo que não está sendo guiado pelo Senhor e que você vai lá desabafar, né, as suas tristezas. E que não estão de acordo, nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. E considerando que nós estamos tratando neste culto desse tema, ensinando e aprendendo no gracioso amor,
Será que nós temos nos permitido aprender sobre esse amor? Será mesmo que estamos dispostos a ensinar sobre esse amor ao mundo, como a Cíntia falou? Sabe, as pessoas aí fora, elas estão muito sedentas. Elas estão muito sedentas porque a gente tem cantado, a gente tem pregado, a gente tem colocado palavra no nosso Instagram, no nosso status do WhatsApp, mas as pessoas querem ver. E quando as pessoas se deparam com alguém que vive do amor gracioso, tem duas reações. Ou elas se espantam e pensam que você está encenando, que você é alguém forçado, até descobrir que não é, que é uma verdade sua, que você vive isso, mas isso leva um tempo. Ou elas ficam surpreendidas. Como pode existir alguém assim? Como pode alguém se importar comigo assim? Como pode alguém, no meio da sua luta, dentro lá da sua casa, na sua diversidade, continuar amando, tratando com amor? Porque eu digo que o maior ministério que nós temos é o nosso lar. O nosso lar é o lugar que mais gera conflitos para que possamos exercer, aprender e ensinar sobre o amor gracioso. Ah, como assim, Graciete, aprender? No meu lar só tem eu de cristão. Mas você não aprende do outro, você aprende do nosso Deus. E quanto mais difícil, mais desafiador é o ambiente onde você está, é o nosso Deus, é o Espírito de Deus que vai ensinar a você. E nós precisamos estar prontos para aprender sobre esse amor. Mas, Graciete, eu leio sempre a Bíblia, eu canto, eu vou para a internet, eu vejo pregações boas de bons pastores, mas a gente só aprende na prática. Como que você vai exercitar aquilo que você tem buscado? Ou você pensa que só de ouvir você já aprendeu? Você só sabe se aprendeu quando você vive, quando você passa pelas dificuldades. Voar nas asas do Espírito, como nós cantamos aqui. Como é que você vai voar nas asas do Espírito se você não está numa situação eminente de voar? Se você ainda quer caminhar. E quando a gente caminha, quando a gente anda aqui no natural, com as nossas próprias pernas, muitas vezes a gente não consegue resolver e nem ter forças para suportar o processo. É só quando você voa mesmo nas asas do Espírito. E Lia, nesse contexto, eu imagino quantas vezes ela precisou aprender do Senhor. Quantas vezes ela, dentro daquela situação em que ela sabia que não era uma mulher amada, ela era uma mulher que com certeza sofria de rejeição dentro da casa dela. Você imagina que triste isso? Você casar e saber que o seu marido não a ama. Ama outra pessoa. E que você percebe os olhos dele brilhar para outra mulher e não para você. Mas Lia estava voando nas asas do Espírito. Não do Espírito Santo ali, né? Porque o contexto é do Velho Testamento, embora eu acredite que o Espírito de Deus sempre esteve na terra. E a capacidade que Lia teve de lidar com toda aquela situação, porque ela sempre esteve. E se a gente for continuar estudando os filhos de Lia, sempre era uma saudação a Deus. O significado dos nomes deles sempre foi uma saudação a Deus, porque ela reconhecia Deus no meio do deserto dela. Você reconhece o Senhor no meio do seu deserto? Ou você já acorda reclamando, dizendo que Deus não está cuidando de você? Não é possível que Deus está ouvindo a minha oração. Essa situação não muda. Não é possível que Deus me ouviu, porque isso tudo está acontecendo comigo, eu já entreguei, mas nada muda. Você ainda não entendeu o processo. Orar não significa que você vai de imediato, de pronto, encontrar a solução que você acha que é a melhor. Porque muitas vezes nós estamos orando ao Senhor, entregando para Ele a resposta que a gente quer. Sabe por quê? É muito difícil a gente estar passando por um problema e a gente chegar na dependência e orar e falar para o Senhor assim: Senhor, a Tua vontade nesse problema. Deus, eu não sei como é que resolve esse problema, não, mas Tu sabes. Eu entrego e peço e confio na Sua vontade.
Geralmente, a gente, quando vai orar ao Senhor, a gente já vai orar ao Senhor pedindo o que a gente quer. Senhor, ó, realiza isso, isso, estou precisando disso, disso e disso. O meu filho, minha filha, meu marido, meu trabalho. E a gente vai colocando para o Senhor o que nós queremos. Mas você já parou para pensar se é isso que o Senhor tem para mim, para você? É muito bom quando a gente lê que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você literalmente confia nisso? Você confia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável ao ponto de orar e falar, Senhor, a tua vontade para essa situação? Uma situação que está esmagando você. Uma situação que está deixando você muitos dias enfraquecido. Porque aquele que disser que sempre está forte no Senhor, eu poderia dizer, está mentindo. Sempre forte. Tem dias que nós não estamos. Tem dias que brota uma raiz de incredulidade em nós. A gente lê a palavra e fala assim, poxa vida, queria estar vivendo isso aqui, mas isso aqui... Parece até que a palavra não combina com aquilo que você está vivendo. Parece que você está lendo a palavra e você pensa, a palavra não foi para mim não, porque comigo está acontecendo diferente. Me perdi aqui, gente. A característica, devemos refletir sobre a nossa disposição ao Senhor em dias extremamente difíceis. E é cada vez mais, dias cada vez mais insistentes em tentar nos moldar a uma vida que precisa ser bonita, bem-sucedida, de fotos exuberantes, casamentos perfeitos, amores perfeitos. Do contrário, não é amor e precisa ser anulado e você precisa tentar outra vez. Porque é essa filosofia que nós escutamos aí. Uma filosofia de que as pessoas estão desistindo. E aí você lê várias vezes, em várias pregações que eu vou, em todos os contextos, eu sempre venho com isso na minha memória, porque eu acho isso tão fora da realidade do que Deus nos ensina a respeito do amor gracioso, é quando a gente lê, afaste-se de pessoas tóxicas. Livre-se de pessoas que trazem problemas. Isso está escrito na nossa palavra, na palavra de Deus. Onde que Deus manda você se livrar de alguém? O amor de Deus, ele é gracioso. E se nós temos, e a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são conduzidos pelo seu Espírito. E se nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, nós temos esse amor, devemos exercitar esse amor. Então, como é que você vai desistir de alguém que você considera difícil? Esses dias eu encontrei uma mulher cristã, não é da nossa igreja, tá? Para vocês não ficarem pensando, não foi daqui. E ela falou, Graciete, olha, eu tô muito chateada com a minha nora. Minha nora é espírita, e eu tenho certeza que ela está fazendo isso e isso para mim. Mas ela vai pagar, porque eu já orei a Deus, eu já pedi para Ele que eu quero justiça. Eu falei, eita, irmã, pede misericórdia. Que se justiça, se nós formos orarmos a Deus... Eu não sei se é Billy Graham que fala isso, ou se é o Luther King, é um desses aí que fala que me aproximo da cruz pedindo misericórdia e não justiça. Porque ele entende que ele é pecador. Então, se nós formos orarmos ao Senhor pedindo justiça, a justiça vem para nós também. Então, peça misericórdia. E a palavra diz o quê? Quando você tem alguma dificuldade, alguém que te persegue, orai por aquele que vos persegue. A palavra diz para a gente orar por eles. E aí ela falou, mas Deus vai me atender. Eu falei assim, irmã, ore para que essa pessoa encontre o amor de Deus. Ore ao Senhor para que a graça dele alcance. Porque é assim que você, de fato, vai conseguir mudar essa realidade dentro da sua família. Então, assim, existem pessoas que estão no nosso meio achando que tem que orar ao Senhor para que Ele faça justiça, queridos. Todos nós somos pecadores. Nós temos a graça desse amor gracioso, e merecido. Nada que façamos faz com que mereçamos o que recebemos do nosso Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão. Nós só nos aproximamos do Senhor pela aliança que foi feita através do sacrifício de cruz. E quando a gente entende o sacrifício de cruz, a gente entende que nós somos totalmente dependentes desse sacrifício para nos achegarmos ao Senhor.
E o porquê que isso é tão difícil? Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente quer justiça, a gente quer fazer, a gente acha que está certo e que o outro está errado. Isso não é sobre o amor gracioso. Por que nós somos tão humanos e declaramos que queremos voar nas asas do Espírito? Porque quanto mais carnais estamos, mais debaixo da lei estaremos. E debaixo da lei estamos todos condenados. E quanto mais no Espírito estivermos, mais pela graça viveremos. E pela graça somos libertos. Libertos da ansiedade, da dificuldade de amar, da dificuldade de perdoar. Libertos. Quem é conduzido pela graça, produz, frutifica no fruto do Espírito. E daí tem pessoas que pensam que frutificar é fazer a obra, participar de tantos ministérios. Frutificar é ter uma vida transformada, ao ponto de que o mundo possa ver em ti frutos de mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, paz, alegria. É o fruto do Espírito. E nós precisamos frutificar nisto. Nossa vida precisa ser transformada. Paulo falou, e porque vivemos pela graça e continuaremos a pecar? Não. Não, porque quem vive pela graça tem sua vida transformada. Não é possível viver pela graça se sentindo à vontade no pecado, na forma antiga de ver as coisas. Então o mundo ele vem dizer para mim e para você, seu casamento não deu certo, separa. Você foi traído, para que você vai continuar casando? E eu não estou falando, estou generalizando. Estou falando de um modo em que é possível que você perdoe e continue, porque eu sei que há casos e casos. Estou falando de você conseguir, de depender de você, de algo que chega até você e você pode perdoar e continuar e acreditar que o Senhor vai fazer diferente, porque o seu coração não se endureceu. É neste ponto. A característica principal do gracioso amor é a continuidade, a perseverança, a resiliência. Servos e servas do Senhor, em toda a história da Bíblia, não foram homens e mulheres que desistiram ou deixaram de crer no gracioso amor por conta das dificuldades. Pelo contrário, eram as dificuldades que os aproximavam de Deus. A dependência, o sofrimento trazia para eles a certeza de que precisavam aprender com o Pai sobre como resistir e agir às adversidades. Isso é que está invertido. Os nossos irmãos de outrora eram homens e mulheres que passavam firmes, intrépidos ali na dificuldade, até choravam, se lamentavam, mas eles estavam sempre buscando o Senhor para ver quais seriam as estratégias. E hoje a gente não quer isso, a gente não quer mais, a gente quer dizer para o Pai que a gente está cansado. Desisto, ó Deus, eu já orei para caramba, nada mudou, o Senhor não fez nada, não dá mais para mim. E a gente está se colocando no centro, como o nosso pastor pregou aqui, se eu não me engano, na Páscoa. É como se hoje, ao invés de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, é como se nós quiséssemos moldar a Deus. Como se nós quiséssemos que Ele seja a nossa imagem e semelhança. Porque hoje nós aqui estamos ditando para Ele o que nós precisamos viver. Queridos, nosso Evangelho é o Evangelho que rasga. É o Evangelho que transforma. Nós precisamos deixar essa posição de filhos mimados, querendo coisas terrenas. Nós somos chamados para um reino. E quem entende que foi chamado para um reino vai entender que nessa sua trajetória vão haver sofrimentos, e às vezes terríveis, mas nenhum deles vai te destruir sua família. Se você estiver no Senhor, ali a glória de Deus vai ser manifesta. Mas para isso você precisa estar posicionado. Você precisa crer naquele que você serve. Você precisa crer nesse ministério, no Evangelho de Jesus Cristo. Eu recebo ao Senhor. Esses dias eu escutei na rádio que parece até que Jesus precisa que você o receba. Quando alguém pergunta, você aceita Jesus como seu Salvador? Ei, recebe aí. Jesus não precisa que você o aceite.
Você precisa aceitar. E quem caminha com ele tem vida transformada. Lia ali estava envolta por inúmeros conflitos, a começar pela forma que foi aceita pelo seu marido e como percebia o amor dele por sua irmã. Mas esta mulher permanece em seu chamado este que gerou filhos que se tornaram líderes das 6 tribos de Israel. E aqui está a questão. Nossas vidas, quando estão sendo conduzidas pelo Espírito de Deus, são vividas para um propósito de reino. Sim, a vida dos que são guiados pelo Espírito de Deus são parte dos propósitos que não conhecemos na íntegra, mas que temos a certeza que o Senhor tem objetivo em cada momento do que seus servos vivem. Precisamos aprender sobre o nosso Deus para caminharmos com Ele, e cheios da certeza e esperança da eternidade, e não como homens e mulheres carnais aprisionados pelo medo, paralisados pela falta de esperança, adoecidos pela ansiedade acerca do futuro. A palavra de Deus declara: viva a cada dia, basta o seu próprio mal, né? Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso quer dizer que você precisa viver no presente. Com Deus, você resolve hoje. Resolve hoje, mulher. Por que você vai dormir pensando como é que vai ser o seu futuro? Já está na mão dele. Ah, Graciete, mas e se eu passar, seja lá o que for, as turbulências quais nós tivermos que passar, ele estará conosco. Você crê ou você não crê nisso? Mas para crermos e vivermos essa esperança é preciso aprendermos sobre o gracioso amor, sobre como Ele tem nos assistido em todas as nossas dores, sofrimento, nos fazendo viver pela graça imerecida. Porque se vivemos dias felizes é por conta da graça de Deus e não porque fizemos algo por merecer. Não merecemos nada. Recebemos o amor incondicional que nos liberta do pecado e nos chama das trevas para a luz. A palavra de Deus diz em Salmo 37,4: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque vivemos moldados a este mundo que insiste em nos colocar como se fôssemos o centro, como se a principal ideia fosse o Senhor olhar para a preciosidade que somos e realizar os nossos desejos. O Evangelho para o qual fomos chamados nos revela a verdade que nos rasga o orgulho, a soberba, a vaidade, porque nos revela que somos pecadores e dependemos da ação da salvação em Cristo para nos aproximarmos do Pai e logo receber o seu amor incondicional. Logo, não há sofrimento que passemos, por mais doloroso que seja, que nos torne injustiçados. Não somos injustiçados. Somos todos pecadores e dependentes do perdão de Deus. Pensando nessa ótica, é sim chegado o tempo de realmente dedicarmos nossas vidas ao entendimento de quem é o Deus Criador, o seu Filho que salva e o seu Espírito que nos conduz segundo o seu propósito. E nesse conjunto iremos compreender que passaremos por lutas dolorosas, queridos. Faltas, necessidades, desafios, mas na mesma proporção receberemos força, alegria, paz que excede o entendimento. E a capacidade de testemunhar, ensinar sobre o gracioso amor. Vidas serão certamente alcançadas por meio da vontade de conhecer o nosso Deus, porque estaremos dando testemunho de muitas vitórias e superação para a glória do seu nome. Precisamos conhecer esse Deus. E não é de boca, não é de vir à igreja. Não é vindo, não é só vindo. A gente precisa congregar. É um mandamento, estar em comunhão é um mandamento. E saudável. Eu costumo dizer que tem pessoas que falam que... Conheço alguns que falam que assiste de casa. Jogador de futebol que assiste o jogo não está jogando. E se você é igreja e você não tem nenhum motivo para estar em casa assistindo pela internet só pelo seu conforto, sinto muito, você não está sendo igreja. Desculpa. A igreja está aqui. Porque aqui a gente olha para o irmão. Às vezes a gente vem, já aconteceu comigo, eu vim me sentindo, né,
a filhinha abandonada do pai, estou sofrendo. E aí eu cheguei aqui e encontrei um irmão que precisava de uma oração, que olhou para mim e se encorajou. E aí eu esqueci do meu problema e fui servir ao Senhor. E aí, enquanto eu servia o Senhor curou o que eu estava sentindo, eu saí daqui outra pessoa. E é por isso que nós precisamos, enquanto corpo, estar perto um do outro. Aqui é um lugar excelente para a gente exercer, aprender e ensinar sobre o gracioso amor. Porque é um lugar onde a gente encontra mais diversidade de pessoas. Uma vez eu escutei o nosso pastor falou na classe de doutrina, que eu participava, na época, ele estava dando aula, e ele falou assim, alguém perguntou para ele assim, pastor, eu tenho uma conhecida que ela era muito bondosa, muito caridosa, uma pessoa do bem, tranquila, não arrumava confusão com ninguém, e ela morreu sem Jesus. Ela vai para o inferno? O pastor falou, segundo a Bíblia, sim. Mas eu não posso afirmar para o irmão categoricamente, porque eu não sei até onde Deus vai para salvar uma alma. Eu achei a resposta... Eu era nova convertida, né? Então, aquilo ali para mim, eu achei tão sensato. Falei, gente, porque eu não sei se... tem pessoas aqui que nunca me ouviram falar. Eu persegui os cristãos antes de ser evangélica. Então, eu não gostava de crente. E como eu estava caminhando aqui na igreja... Eu perseguia porque onde eu sabia que tinha um crente, eu ia lá implicar. Eu ia lá fazer uma coisa só para perturbar o crente. Fica de olho, vigia em crente. Agora você já sabe que existem pessoas assim, então você não vá lutar contra a carne. Ore para que essa pessoa seja alcançada, porque eis-me aqui, estou aqui, fui alcançada. Alguém orou, não desistiu da minha vida. E aí, quando eu conheci essa igreja e eu conheci... muitas pessoas que me deram testemunho do amor gracioso, eu comecei a aprender. E eu aprendi através, foi Mara que falou, né? Do que se vive. Através de testemunhos de vida. Pessoas que me amavam do jeito que eu era, difícil, muito difícil, uma pessoa insensata, impulsiva, e falava coisas que não tinham nada a ver. E eu fui conhecendo pessoas assim. O Senhor vai nos trazendo pessoas. E as pessoas foram testemunhando para mim muito mais com as ações do que com a palavra de Deus. A palavra de Deus me era apresentada quando era oportuno, exatamente quando Paulo fala lá. Mostre, se for oportuno, fale da palavra. Mostre o precioso amor. Nós aprendemos aqui sobre esse precioso amor. Nos cultos, no culto de oração, servindo nos ministérios em que trabalhamos, ajudando. E chega um momento que a gente precisa ensinar, como Lia nos ensina aqui. Porque se você continuar lendo Gênesis, você vai ver, né, cada sofrimento que Lia ia passando a cada filho que ela tinha, o sentimento, você consegue perceber o que essa mulher estava sofrendo ali. Ela realmente precisou viver do sobrenatural. E às vezes parece, existem pessoas que quando eu estou conversando, eu falo assim... querida, tudo. Você pode estar no exato momento agora em que tudo parece perdido, você não tem saída, não tem o que fazer, os seus dias estão cada vez mais difíceis e que você se vê quase louco ou louca diante de uma situação em que você não encontra instrumentos para melhorar. Existem situações assim. Mas esteja atento a cada detalhe que o Pai vai trazer para você durante esse momento. São detalhes que vão trazer novo fôlego dentro dessa situação, a ponto de ninguém entender como que você consegue. Apesar de tudo, quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que passam por momentos muito desafiadores e ainda tem, às vezes, irmãos que, para mim, estão totalmente fora da visão de reino, que falam assim, mas você viu como é que está a filha? Ih, perdida. Vi mais menina, você viu o marido? Olha, porque existem bocas que abrem para isso. E, às vezes, no nosso meio, ao invés de orar, principalmente, às vezes, quando é na família dos pastores, dos líderes de ministérios, pessoas que não têm visão de reino.
Porque ninguém, nenhum de nós, está livre de passar por melhor servo ou serva que você seja. Você pode ser excelente, impecável, de estar aqui com a sua vida totalmente no altar, fazendo tudo direitinho. Isso não vai te garantir que você não vai passar por decepção, traição, dores, enfermidades. Não existe nada que nos garanta isso. A garantia que nós temos, a promessa feita para nós é: nunca, jamais os abandonarei. Estarei, o Espírito de Deus estará com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos. Prossiga. Entenda quem é o nosso Deus Criador. Entenda o seu amor gracioso por meio de sacrifício de cruz de Jesus, que te aproxima, que te aliança ao Deus Criador. E entenda que uma vez que você recebe esse Espírito pela graça e não porque você merece, você vai ser conduzido em qualquer situação da sua vida, como Lia ali esteve sendo conduzida, a ponto de permanecer firme. Em nada que eu li sobre Lia, ela blasfemou contra o Senhor. Vigie o que você fala. A sua boca gera bênção e maldição. Acorde declarando bênção. Ainda que a situação seja caótica. Graciete, mas o meu filho é muito difícil, ele se perdeu, ele está indo... O meu filho é abençoado em nome de Jesus. Ele foi escolhido no meu ventre. Ele é feito para a glória de Deus. O meu marido é abençoado em nome de Jesus. A minha filha, querido, declare. Isso é voar nas asas do Espírito. Uma vez eu fui visitar, estou acabando, gente, uma pessoa que estava muito enferma no hospital, sofrendo muito, muito mesmo. É difícil a gente se deparar com situações assim que você não sabe o que fala. E às vezes a pessoa, se você for falar, ela ainda vai achar que você está sendo insensível, vai pensar, você está falando isso que você não está passando o que eu estou passando. E aí essa pessoa começou a desabafar e dizer que estava sofrendo muito, todo o procedimento que ela estava passando, e realmente devia estar sofrendo muito. E eu falei assim: irmã, eu sei que é difícil, eu não estou no seu lugar, eu não posso nem mensurar a dor que você está sentindo, mas eu tenho certeza de que quando nós abrimos a boca para abençoar, qualquer situação, guarda isso, você vai embora daqui, querida, querido, você vai embora daqui, guarda isso no seu coração. Não existe situação difícil que a sua boca, declarando bênção, não possa transformar. Porque o próprio Jesus disse que tudo o que ligares na terra será ligado no... Lance mão disso. E aí eu falei para ela: começa a abençoar, irmão. Quando a enfermeira entrar aqui, abençoa a vida dela, se diga, você é abençoada. Sua mão é abençoada. Esses medicamentos são abençoados, esse lugar é abençoado. Os anjos do Senhor estão comigo, estão contigo. Querida, tenha um bom dia, que Deus te ajude a cuidar dos outros enfermos nesse lugar. Isso é dar frutos. Isso é frutificar. Estar no Espírito é diferente de estar na igreja. E no Espírito a gente só anda quando somos íntimos do Senhor. Leve isso com você no seu coração. Não há situação difícil que o Senhor não possa transformar. Não há situação difícil que o Senhor não possa te tornar forte para você passar. E vai passar. E a glória de Deus vai ser manifesta através do seu testemunho. E você vai servir a Deus curando outras pessoas. Porque Deus cura você para que você cure outras pessoas. Essa é a dinâmica do Evangelho. Sempre foi assim. Que Deus abençoe a nossa vida, nos abençoe e nos ajude no bom combate. Amém? A gente ficava ouvindo mais um pouquinho, né? Mas tudo tem seu tempo. E se gravarmos uma frase de tudo que a gente ouviu e colocarmos em prática, já valeu a pena. Se a gente gravar uma frase e colocarmos em prática,
já valeu a pena. Mas a gente tem várias frases que nós vamos sair daqui hoje refletindo. Eu acredito que sim. Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando uma conversa que eu tive com uma pessoa e ela murmurando, né? Aí eu falei, sabe que murmurar é pecado? Ela, não estou murmurando, não, só estou reclamando. Eu falei, mas reclamar é murmurar. Reclamar também é pecado. Aí ela ficou me olhando. Eu falei, a gente tem o hábito de reclamar muito, mas se a gente começar a exercitar, agradecer mais, e eu estou falando em relação a Deus, é reclamando com Deus, não é nem com o próximo, não, com Deus. Falei, se a gente começar a exercitar e criar o hábito de agradecer mais, com certeza a gente vai reclamar menos. E ela reclamava porque Deus levou o filho dela. Aí a gente fala, tem razão, né? Ficou sem o filho. E aí eu perguntei para ela assim, já era convertido? Pelo menos ele declarou. Ela, não, ele está com Deus. Eu falei assim, você está reclamando? Ela, é porque ele podia estar aqui hoje vivendo o que eu estou vivendo. Eu falei assim, se ele estivesse aqui, seja bem sincera, ele estaria vivendo o que você está vivendo? Ela me contou a história da vida dela. Eu não vou estar contando, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Aí ela parou, me olhou, ela falou assim, acho que não. Eu falei, então agradece a Deus porque Ele está com ele. Porque se Ele estivesse aqui, poderia não estar. Está desagradando, fazendo um monte de coisa que ia te aborrecer, que ia te chatear, que ia deixar, você não ia viver o que você está vivendo, porque talvez Ele estivesse fazendo um monte de coisa. Então, aí falei para ela, para de reclamar com Deus e agradece. Agradecer, obrigada, porque meu filho está contigo. E por causa disso, ela está deixando de viver aquilo que Deus está dando para ela. Que ela virou para mim, no final da história, ela falou assim, eu não estou conseguindo acreditar que Deus me deu isso, e foi falando, né? Me deu essa família, me deu isso. Né? Eu falei, você não está usufruindo daquilo que Deus está te dando? Ela, não. Porque eu queria que meu filho estivesse aqui para viver o que eu estou vivendo, junto com a família. Aí eu voltei, falei, então, a partir de hoje, você vai exercitar, você vai parar de murmurar, você vai parar de falar para Deus, eu queria que meu filho estivesse aqui, teu filho não vai voltar. E você está deixando de viver. E aí, hoje, eu passei uma mensagem para ela, perguntei, você está exercitando? Ela, como foi bom falar com você. Então, ela está refletindo. E às vezes é assim que a gente faz, irmãs. Às vezes é assim que a gente faz. A gente reclama, a gente murmura. E às vezes lá no final fala assim, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está me dando. Mas já reclamei de tudo que Ele me deu. Ou, nada que Ele me deu eu queria outras coisas. Aí lá no final, né, a gente, para não perder o hábito de agradecer, a gente fala assim, obrigada, Senhor, por tudo. Então, que a gente saia daqui refletindo que esse gracioso amor, ele faz mudança na nossa vida quando a gente entende e quando a gente quer. Quando a gente quer. E quando a gente não quer, pode... Quando Deus quer, Ele transforma sem a nossa vontade, tá, gente? Deus, eu sempre falo que Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer. A pessoa querendo ou não, se Ele quer, Ele vai fazer. Mas quando a gente começa a botar as barreiras de não quero, Deus às vezes Ele deixa. E depois a gente vai colhendo as consequências das minhas escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Quando eu escolho estar do lado de Cristo, muito bom. Agora, quando eu resolvo dar as costas para Cristo, que consequências que vêm? Amém? Vamos refletir, né? Muito bom. Que Deus possa estar nos ajudando, né? Que a gente precisa da ajuda dEle, né? Para estarmos aprendendo e ensinando todos os dias esse gracioso amor. E a gente não vai enjoar, né? Nós vamos falar o ano todinho desse tema gracioso amor. A gente falou em fevereiro, anunciando o gracioso amor. Mês passado nós falamos o quê? Anunciando o gracioso amor, fazendo missões. A gente está pegando o mês e a gente está trabalhando. Mês de abril é conhecido pelos batistas como o mês da Escola Bíblica Dominical. E é onde a gente aprende e é onde a gente ensina. Aonde a gente ensina,
e a gente aprende. Aí mês que vem, mês da família. Então vai estar o gracioso amor, vai estar lá a palavra família. Depois vocês vão ver lá como é que eu vou montar. Já está tudo montado. Deus já me deu tudo ali bonitinho. Porque a gente precisa aprender, sempre. E não tem nada melhor do que, já que o mês está em ênfase, a gente trabalhar para a gente memorizar e viver, né? Até 26 de maio. Vai chegar rapidinho. Amém? Ó, não vão embora. E hoje eu vou pedir para vir todo mundo aqui na frente. Da outra vez nós tiramos aí no banco, não ficou muito bonito. A Cristina não está aqui não, porque ela fica assim, vamos embora, gente. Instantinho ela chama todo mundo aqui. Aí eu falei, Cristina, ninguém me obedeceu da outra vez. Mas aí, quem está lá em cima? O Ronaldo? O Ronaldo vai poder tirar a foto nossa, Ronaldo? Ele vai tirar lá de cima uma foto muito bonita, né? Vamos baixar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Eu sempre gosto de agradecer, porque toda oportunidade que nós temos de falar com Ele é motivo de gratidão. Senhor, obrigada, Deus, por esta noite. Obrigado por tudo que pudemos prestar de culto, de gratidão a Ti, os nossos louvores, que o Senhor possa ter recebido, Deus, como cheiro suave no Teu altar. Obrigado pela Tua palavra, que nunca volta vazia. Que nós possamos sair daqui refletindo, pensando e agindo para Te servir de forma melhor. Muito obrigado, Deus, por cada um que aqui esteve, aqueles que não puderam por enfermidade ou por outro problema, que o Senhor possa estar também contemplando esses corações nos seus momentos difíceis. Guarda nosso retorno ao nosso lar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigada à turma daí de cima, sempre nos ajudando. Vamos lá, gente, bem... Desliga aqui para eu tirar isso aqui do lugar para não fazer barulho.